Nosso objetivo aqui é anunciar para vocês que após a articulação dos parlamentares aqui presentes, deputado Coronel Zucco, deputado Ricardo Salles, deputado Kim Kataguiri, os três com iniciativas em relação a comissões parlamentares de inquérito para investigar essa onda de invasões de terra no país. Chegou-se a um acordo, uma negociação entre eles. Importante dizer que a iniciativa partiu deles para que buscassem um único texto e que esse texto definido foi o texto apresentado pelo deputado Coronel Zucco, que a partir de agora passa a ser a única iniciativa de comissão parlamentar de inquérito para investigar essas invasões. E eu, como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, anuncio para vocês todos aqui que a FPA está junto na coleta de assinaturas e que nós estaremos em peso participando dessa comissão para entender da onde vem o financiamento, quem é que está motivando essa onda de invasões e, principalmente, por ter certeza de ser uma questão política e não agrária, investigar o que está acontecendo em pleno 2023, esbulho possessório, invasão de propriedade privada e, principalmente, invasão de propriedades produtivas. E isso gera para nós muita preocupação e essa preocupação suscita a coleta de assinaturas para essa comissão parlamentar de inquérito que passa, a partir de agora, a ser a única tramitando aqui dentro da Câmara dos Deputados e dizer para vocês que nós coletaríamos essas assinaturas para que ela seja instalada o mais rápido possível. Obrigado. Eu estou aqui juntamente com os deputados que decidiram por uma única CPI, uma investigação muito pertinente e importante para esse momento que vivemos de invasão de terra, que traz insegurança jurídica, que traz problemas para o país, né? E que existem outras maneiras de se fazer reforma agrária. Ninguém aqui é contra a reforma agrária, nós somos contra a invasão de terra. Então, eu quero parabenizar os deputados por essa iniciativa, nesse começo de coleta de assinatura, que eu tenho certeza que conseguirão rapidamente, porque é um anseio da população que esse problema seja resolvido e saber realmente de onde vêm os financiamentos para que essas invasões aconteçam no Brasil. Ontem mesmo tivemos mais uma invasão na Bahia. Muito obrigada. Esta CPI não é do deputado Coronel Zucco, não é do deputado Ricardo Salles, não é do deputado Kim Kataguiri, é de todos os 171 deputados que já temos mapeados, na verdade, de todo o Brasil. Eu quero agradecer, os demais parlamentares que assinaram a nossa CPI, a CPI de todos os brasileiros. Nós temos que respeitar o agro que foi um grande responsável na economia por ocasião da pandemia. E como muito bem falou o presidente Lupion, a senadora, nós estamos vendo invasões de propriedade produtivas. Nos primeiros 2 meses, tivemos mais invasões do que os últimos 4 anos. No governo Bolsonaro, sim, tivemos reforma agrária. Mais de 400 mil títulos rurais entregues para pequenos agricultores, assentados. Então, venho aqui humildemente pedir para que os demais parlamentares continuem assinando. Já temos mapeado as assinaturas suficientes. Quero agradecer ao deputado Ricardo Salles, que sempre deixou muito claro que a CPI era uma CPI conjunta, o deputado Kim Kataguiri e todos os demais partidos que estão se unindo em prol desta CPI. Bom, esse é um assunto que mobilizou o setor produtivo brasileiro nas últimas semanas, sobretudo com a prisão do líder José Rainha da Frente Nacional de Luta e mais um outro integrante daquele mesmo dito movimento social. Já há muito tempo que nós vimos dizendo que as práticas desses grupos muito pouco se assemelhavam pela luta da terra e muito mais se aproximavam de práticas de extorsão, crime de esbulho possessório e diversas outras figuras do Código Penal. O que nós vimos no Estado de São Paulo com a investigação da Polícia Civil, que aliás cabe aqui uma homenagem à Polícia Civil de São Paulo, o delegado-geral Arthur Jean, que conseguiu desnudar, com autorização do Poder Judiciário e participação do Ministério Público, o modus operandi dessas invasões de propriedade. Extorsão de proprietários, ameaça, utilização de arma de fogo ilegal e uma série de outros crimes que permeiam
essas atividades que tentam se revestir de movimento social, mas que, na verdade, têm acobertado crimes das mais diversas naturezas em diversos estados do Brasil. Nós vamos apurar também, como disse o colega deputado Coronel Zucco, a omissão de autoridades que teriam por obrigação, em razão da sua função constitucional, de fazer cumprir a lei. Não é porque supostamente se disse, embora a gente não acredite na versão, que alguns pretendem acesso à terra, que fica autorizado a prática de crimes. Tampouco na área urbana e muito menos na área rural, que a nossa ministra Tereza Cristina, hoje senadora, fez valer a importância do agronegócio brasileiro, demonstrou para o mundo a importância do agronegócio brasileiro, a correção, inclusive ambiental, com que trabalha o agronegócio brasileiro, e que não pode, do dia para a noite, passar a trabalhar com essa instabilidade, essa falta de segurança jurídica que reina de acordo com essa criminalidade no campo. Portanto, essa iniciativa conjunta de todos os deputados que firmaram as 3 diferentes listas, do Tenente Coronel Zucco, do meu colega Kim Kataguiri e a minha, sob a égide aqui do comando da FPA do nosso presidente Pedro Lupion. Portanto, essa é uma demonstração de união dos deputados que querem o bem do Brasil e o bem do agro. A importância, né, dessa união dos meus colegas, o Zucco e o Salles, em defesa dessa CPI que busca, né, investigar crimes que foram cometidos e que estão sendo anunciados ao redor do Brasil. Não bastasse eles invadirem propriedade privada, eles ainda anunciam que vão invadir ao redor do país diversas propriedades. Reforma agrária, né, a função social da propriedade, ela se dá com o devido processo legal. Não é um movimento privado, não é um indivíduo que decide aplicar o texto constitucional na prática. Senão, eu poderia, com o Movimento Brasil Livre, decidir, olha, determinada pessoa não tem direito à dignidade da pessoa humana, logo ela pode ser presa imediatamente. Não é um agente privado que determina a legislação constitucional e sua aplicação, é o poder público. Existem órgãos para demarcar terras, existem órgãos para fazer reforma agrária, e são por meio destes órgãos que isso deve acontecer. E é justamente por isso que a gente promove essa CPI contra esses atos criminosos e, o pior, contra terras produtivas. Mas mesmo que as terras não fossem produtivas, há um processo para que elas sejam distribuídas. Mas foram contra terras produtivas e, o pior, as pessoas que cometem e que lideram esses movimentos e que cometem esses crimes ainda têm a coragem de dizer são terras improdutivas, com a câmera atrás retratando a motosserra derrubando eucalipto. E o sujeito ainda dizendo, não, estamos invadindo porque isso fere o meio ambiente. Gente, floresta plantada sequestra carbono, que recebeu o prêmio ESG internacionalmente. Esse tipo de propriedade que está sendo invadida. Então, nós vamos sim levar essas investigações à frente, saber quem está financiando, quais são as razões políticas por trás, quem são as lideranças, quais são os crimes cometidos, e também a função da CPI é formular propostas, projetos de lei para evitar que esse tipo de coisa se repita. Hoje de manhã, na reunião da FPA, nós definimos alguns projetos e algumas iniciativas por parte dos nossos integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária para dar um seguimento e podermos estancar essa onda de invasões no país e dar uma resposta por parte do Legislativo. Primeiro, o PL 8262, que trata do endurecimento da pena de esbulho possessório e também a retirada de qualquer membro ou qualquer autor de invasão de propriedade privada produtiva de programas do governo federal, inclusive programas sociais. O projeto do deputado Fraga, que eu não me lembro o número agora, mas que trata de crime de terrorismo e invasão de terra. Fizemos também uma proposta de fiscalização e controle para descobrir os financiadores, de onde estão vindo esses recursos, além dos pedidos de informações que foram feitos para levantar quais são, da onde vêm os incentivos, quem está por trás e principalmente quem está financiando. A grande verdade é, como disseram meus colegas aqui, que em pleno 2023 não se aceita mais na sociedade brasileira o cometimento de crimes. Está claro na nossa Constituição, nós precisamos deixar claro a legislação, principalmente o Código Penal em relação ao esbulho possessório, porque hoje o que motiva a invasão e facilita a invasão é a certeza da impunidade. Aguardamos que aqueles responsáveis sejam punidos e principalmente que quem de direito
principalmente governadores de estado que não cumprem reintegração de posse, ou membros do executivo que efetivamente não estão condenando as atitudes feitas por esses movimentos criminosos, que comecem a fazê-lo, que isso não cabe no Brasil da atualidade. Deputado Ivair de Mello. Essa mesma linha que o Pedro trata desse tema, eu tenho ouvido muito próxima disso. Preciso ressaltar que o crime não se resume às vezes só à invasão da propriedade. Tem destruição de material genético, nós acompanhamos isso traz um prejuízo imensurável para o país, isso é muito grave. Essas invasões, o primeiro ato dessas invasões está no saque, no roubo de tratores, máquinas, equipamentos, óleo diesel, fiação e gado, retiram tudo isso e também tem que saber a destinação desses bens que foram saqueados, como disse o Pedro muito bem disse, pelo modus operandi, isso é um ato de terrorismo. E quero ressaltar aqui o apoio que nós temos no momento dos governadores. O governador Denário já se manifestou, Mauro Mendes, Caiado, governador Zema, governador Tarcísio, Eduardo, Jorginho Melo, são governadores que já se manifestaram nessa direção, nessa orientação, de fazer o cumprimento da questão do mandato judicial de reintegração imediato. Então, destacar e fazer um apelo para que os demais governadores também possam ter essa mesma direção e se somar esse trabalho do parlamento para que o Brasil possa ter tranquilidade e segurança jurídica no campo. E às vezes o urbano fala assim, mas esse assunto é só do campo. Não, esse mesmo movimento é um movimento conspiratório para que daqui a pouco possam também fazer invasão de propriedades urbanas no Brasil. Esse mesmo grupo que faz esse movimento de invasão de terras vai chegar no urbano com invasões, já começam a conspirar com invasões de estabelecimentos privados nos perímetros urbanos. Por isso é um problema, não é do rural brasileiro, isso é um problema do Brasil. Para fins de controle, já temos 150 assinaturas e com agora essa construção com o deputado Kim Kataguiri e o deputado Ricardo Salles e logicamente com o apoio da FPA, passaremos com conforto das 171 assinaturas que estão previstas. Era isso, muito obrigado.